Esse estudo é muito importante porque, vejam vocês, nós já falamos aqui que estamos vivendo no período do julgamento, o período do juízo. E dentro do juízo, Satanás é quem acusa. Ele fala, você é culpado. E o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado de defesa é o próprio Jesus. Agora, quem que tem que comparecer diante desse tribunal? Será que eu preciso comparecer? Será que você precisa comparecer? Pastor José Silvio, eu perguntei aí, será que todos nós vamos entrar em julgamento? Tem pessoa que é tão boazinha, acho que nem precisa, já passa direto, hein? Será que diz que todos têm que entrar mesmo em julgamento? Todos, realmente todos estarão perante o juiz, né? Agora, esse juízo nós temos que entender é a nosso favor, né? Então, participar dele ou estar diante desse juiz é realmente um privilégio, é uma bênção, é uma confirmação da salvação. Mas, Leandro, por que tem gente assim que pensa de forma assustada? Ai, o juiz, o julgamento. É porque muitas vezes a pessoa não entende que a doutrina do juízo é que vai nos ajudar a entender o caráter de Deus. Por exemplo, quando nós estudamos a doutrina do juízo, percebemos que a doutrina do juízo ela dá um equilíbrio. Ao mesmo tempo em que ela mostra que Deus é justiça, ou seja, não é um permissivista, ela mostra também que Deus é amor, porque Ele me perdoa dos meus pecados. Quando nós entendemos que o propósito do juízo é beneficiar o crente, não tem por que ter medo. Porque o mesmo juiz é o nosso advogado. Então como é que nós vamos perder a causa? Então talvez é por isso que Davi, ele pedia que Deus o julgasse, não é isso? Isso. Ele tinha consciência disso, né? Ele sabia que Deus era o único capaz de fazê-lo. E quando Deus lhe deu algumas opções de castigo, ele preferiu ficar nas mãos de Deus a ficar na mão dos homens, né? É verdade. E outro detalhe, pastor, esse versículo que foi destacado aqui na lição para ser o principal para a memorização, sim, ele diz que é o ideal. Se alguém pecar, o ideal é não pecar, sim, não é? Sim. Mas se alguém pecar, temos um advogado no céu. Um advogado que nos defende, um advogado que nos perdoa, um advogado que nos dá a salvação. Isso é extraordinário, né? Eu acho interessante esse texto aqui de Romanos, onde Paulo pergunta, quem nos condenará? Será que é Cristo que vai condenar a gente? Mas ele é o advogado de defesa. Claro, então. Agora, nós vimos nas lições anteriores que Jesus penetrou além do véu por nós, foi ao Santíssimo. Como é que a gente consegue entender que ele fez isso por nós? Exatamente. Quando a Bíblia fala que Cristo penetrou além do véu, quer dizer que depois do ano de 1844, quando ele terminou a sua fase no primeiro compartimento do santuário celestial, apenas como intercessor, só que agora ele foi para além do véu, ou seja, ele foi para o lugar santíssimo, por outro compartimento, não é? O que isso significa? Que além de ser intercessor, hoje ele é juiz. Ele está com uma outra função acumulada. Quando Cristo está no santuário celestial, na presença do Pai, essa é a garantia de que nós também temos acesso ao Pai, porque Ele é o nosso representante. E quando a Bíblia fala, por exemplo, ali em 2 Coríntios 5,10, que todos vão comparecer perante o tribunal, ela não está dizendo, por exemplo, que eu vou sair daqui do céu pessoalmente, eu vou com a espaçonave até lá participar. Da terra e ir lá para o céu. Exatamente. Ela está ensinando o seguinte, que meu nome vai ser passado lá em revista. Estando Cristo lá, é a mesma coisa que eu estar lá. Ou seja, ele me representa. É o nosso representante, mas é um representante fantástico, hein? Não, sem dúvida. Né? Porque João 5,22 afirma que ele é o juiz. Diz assim, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. E se ele é juiz, e de acordo com 1 João 2, verso 1, é o advogado, como é que eu vou perder essa causa se eu tiver esse advogado como meu representante? E apesar dele estar fazendo essa nova função, a Bíblia diz que ele vive sempre para interceder por nós. Então a intercessão continua. É contínua. Como nós vimos em lições passadas, né? Aquele contínuo, aquele tamid, é o termo hebraico, né? Que é a intercessão diária, contínua, direta, sem interrupção. Que, aliás, o chifre pequeno tentou jogar por terra esse lugar do seu santuário, né? Então, veja bem, as boas novas, pelo que eu estou entendendo aqui, é que, na verdade, se eu comparecer perante o julgamento, eu perco. Porque quem sou eu? Eu sou o Jonathan,
falho, cheio de pecados e tal. Agora, se eu mando um representante, Jesus Cristo, aí eu sou inocentado. Esse é o pensamento? Essa é a ideia. A questão é nós nos aproximarmos desse advogado, nos escudarmos nele definitivamente. Se isso acontece, se nós o autorizamos, porque tem gente que não quer isso, não é, pastor? Ah, é verdade. Se nós o autorizamos a nos representar e dermos a ele uma carta branca, então tudo está resolvido. Maravilha. Essa é a grande boa nova do Evangelho. Exatamente. Né, Às vezes as pessoas têm a tendência a pensar o seguinte: não, de maneira alguma o cristão que é salvo pela graça pode ser julgado. Mas na verdade, a 1 Pedro 4,17 é muito claro em afirmar, olha o que diz aqui: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Sim. Só que a mensagem do juízo não deve dar medo a nós, como o pastor bem mencionou. O juízo é uma boa nova, uma boa notícia, porque é no momento do juízo em que eu sou vindicado, perdoado por Deus. Meu representante aparece perante Deus e diz o seguinte: o Leandro é digno da salvação porque me aceitou como seu representante. Então eu não tenho por que temer o juízo, a menos que eu não tenha aceitado a Cristo como Salvador. Exato. Isso aí. Agora, pastor José Silvio, aqui no guia de estudo, na parte de segunda-feira, fala que a doutrina do santuário está no centro da teologia adventista do sétimo dia. A TV Novo Tempo é mantida pela Igreja Adventista do sétimo dia. Por que a Igreja Adventista preza tanto essa mensagem do santuário, essa doutrina do santuário, enquanto outras igrejas parecem que não dão muito valor a essa doutrina? Essa doutrina é importante, pastor e telespectadores, porque ela aparece na Bíblia ao longo de todas as suas páginas, com destaque especial para 2 pares de livros do Velho Testamento, Levíticos com Hebreus no Novo, e Daniel e Apocalipse no Velho e no Novo Testamentos. Um par de livros falando da parte técnica do funcionamento do ritual do santuário, e outro par de livros dando a conotação tempo profético no funcionamento do santuário e projetando para o santuário do céu. Então isso é importantíssimo, porque aquele santuário do Velho Testamento ilustrava como um audiovisual de impacto, não é? Uma vivência ali, ilustrava como é o ministério de Cristo no santuário do céu. Como foi o seu sacrifício e como está sendo a aplicação dos seus méritos alcançados na cruz e que ele está fazendo no céu. Em 2 fases, como explicou Exatamente. o pastor. O santuário é o lugar de onde Deus distribui as bênçãos dele para nós. É o lugar de onde saem as bênçãos de Deus, é o lugar de onde desceu Jesus Cristo para nos salvar, é o lugar de onde saiu a lei de Deus, é o lugar de onde Deus tem o seu caráter vindicado. Então não é à toa que Satanás não quer que essa doutrina seja pregada. Exatamente. Porque é uma doutrina muito importante, eu entendo o caráter de Deus, é o lugar de onde disponibiliza as bênçãos para mim. Então, entendendo a doutrina do santuário, entendemos muitas outras doutrinas bíblicas, porque ela é a doutrina central. E agora aqui há um destaque em Hebreus 9, diz que agora não por meio de sangue de bodes e de cordeiros, mas por seu próprio sangue, não é? Ou seja, Jesus é o cordeiro agora. Jesus foi o cordeiro, é o cordeiro, é o sacerdote. Não é? É interessante isso. O sacerdote terreno do Velho Testamento precisava do cordeiro. Agora Cristo se ofereceu. Não é? E Isaías prefigura isso de maneira extraordinária no capítulo 53 do seu livro. Né? Exato. Veja como a Bíblia é completa. O pastor fez muito bem a ligação do Antigo com o Novo Testamento. Por exemplo, em Levítico menciona um dia muito especial para os judeus, que era o dia da expiação. Sim. E lá no santuário celestial nós podemos ver o juízo investigativo, ou seja, um juízo que acontece antes de Cristo voltar. Então, um está relacionado com o outro. O dia da expiação era um juízo. Era um juízo, exatamente. E qual é que era a peça principal no dia da expiação, no dia do juízo? O sangue do cordeiro. E qual é a peça principal, o tema central no juízo que está realizando-se no céu hoje? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus. Não é? Então é por isso até que lá em Levítico 16, quando menciona-se um bode morrendo no lugar do pecador e outro bode vivo que chamam de Azazel, esse Azazel não pode realmente representar a Cristo, porque esse bode Azazel, que era enviado vivo para o deserto, não pode representar o Salvador, porque Hebreus 9, 22 diz
que sem derramamento de sangue não há remissão. Ele Então, não participava da não expiação. participava da expiação. Então, quando falava que o bode Azazel expiava, era no sentido de responsabilizar o bode pelos pecados. Uma representação de Satanás. Agora, o bode que morreu, esse sim era o que representava a Cristo, que morreu por nós. O Azazel aparecia no fim da expiação, já estava tudo Exatamente. concluído o serviço. Exatamente. E isso também demonstra, nós não vamos estudar aqui dessa vez, quem sabe numa de próximos estudos, mas a Bíblia menciona um período de 1000 anos em que Satanás vai ficar aqui na Terra, também como um deserto, porque as pessoas estarão mortas. Não vai ter ninguém para tentar. E será mais ou menos o que ocorria com esse bode. Exatamente. Exato. E no final desse milênio será destruído e o mal não mais existirá. Sem sangue não há remissão de pecados, né? E falamos aqui, começamos a falar sobre uma parábola. Essa parábola se encontra em Mateus capítulo 22, versos 1 até 13. Pastor José Silvio, que parábola foi essa que Jesus contou? Interessante, Jesus era um grande criador de parábolas, né? E através delas havia profundas lições que ele ensinava. Essa parábola é uma caracterização típica de uma festa nupcial do Oriente, um casamento oriental. Então, o Senhor, que era normalmente uma pessoa poderosa, fez o banquete, promoveu, e ele fornecia tudo. Ele convidava as pessoas e entregava à entrada uma veste especial, ou já enviava essa veste, tá certo? Só que dessa vez os convidados não apareceram. Interessante, desprezaram a festa. Então ele pediu que os seus mensageiros, os seus servos, fossem a todas as esquinas, todos os cantos da região e convidassem qualquer tipo de pessoa. E Jesus destaca o fato de que vieram bons e maus. Tá certo? Não é só Agora, bonzinho, não importa. Isso não interessa se seja bom, se seja mal. A ênfase da história é que cada um deles tinha que usar a veste especial, a roupa enviada pelo rei. Tá certo? E o rei, então, chegou na festa, entrou naquele salão de banquete e todos uniformizados com aquela veste, de repente ele encontra um que resolveu ir com a sua roupa própria, né? Com a sua própria vestimenta. E ele lhe dirigiu uma pergunta: amigo, como é que você conseguiu entrar aqui sem a roupa? E ele emudeceu. E aí a aplicação fica de que aquele homem foi retirado da festa, ele não era digno de aparecer ali, de estar ali, porque ele recebeu tudo e desprezou aquelas dádivas. Então, a verdade da parábola, as lições da parábola, tem aplicação espiritual. Por exemplo, a festa, o que é, pastor? Então, a festa é exatamente essa fase do juízo, não é? De investigação, em que o Senhor vem, isso ilustra, o Senhor vem para ver os convidados, em que posição, em que situação está cada um deles. E as vestes? E as vestes é exatamente a justiça de Cristo, não é? Que Ele nos dá pela fé, a justiça, os seus méritos, as vitórias que Ele conseguiu sobre a morte, o pecado, ressuscitando e estando no céu, nos enviando essas vestes. Então isso mostra que sem a justiça de Cristo é impossível uma pessoa ficar na festa. Impossível, exatamente. E ficar na festa e muito menos na presença de Deus. Outra coisa também que demonstra que a minha roupa não serve para nada, né? Do ponto de vista aí de simbolicamente, aquilo que eu visto, o que aparece diante dos homens não serve para nada. O profeta Isaías chama de trapos de imundícia, né? É verdade. Não serve mesmo. Que coisa impressionante. O que mais a gente pode tirar aqui dessa parábola, tendo em vista, o Leandro, aquela parábola também contada por Zacarias do sacerdote Josué? Aquilo ali é muito importante. Ali em Zacarias 3, não é? Menciona-se uma parábola em que ele teve uma visão, em que ele viu o sacerdote, viu Josué, não é? O anjo do Senhor, que a expressão anjo do Senhor na Bíblia não é uma criatura, ali está se referindo a Cristo, sim. E o próprio Satanás para se opor a ele. E diz que Josué estava com vestes sujas, roupas sujas. Só que Cristo fez o seguinte: tire essa veste suja dele e coloque a minha que está limpinha.
Então, olha que ilustração para nos mostrar que nós podemos nos aproximar de Deus do jeito que estamos, pecadores, sujos. E o que Cristo faz? Ele tira aquela minha roupa suja, pega a roupa limpa dele, porque ele não pecou, coloca em mim, e aí eu tenho uma roupa apropriada para participar da festa, para poder ir para o céu. Então, a justiça de Cristo é dada a mim gratuitamente. É isso que ensina a parábola. Eu tenho duas ilustrações aqui que eu acho interessante. Uma é essa que está aqui na tela. Aparece Jesus apresentando um rapaz, e olha, você percebe que ele parece aquele aluno que foi para a diretoria. Ele reconhece que ele é culpado, está com a mão debaixo aliás, com a mão assim enfiada nos bolsos, e Satanás está acusando, está falando, olha, esse sujeito não presta, ele fez isso, fez aquilo outro. E olha, Jesus diz assim, olha, por favor, esse aqui é meu amigo, eu morri por ele também. E ele me aceitou. Ele me aceitou, eu sei que ele é culpado, mas eu paguei a dívida dele, né? E é mais ou menos isso que ocorre realmente nesse julgamento, né? Exatamente. Cristo lá é a garantia nossa do perdão. Quando nós aceitamos a Ele, Jonathan e Pastor, Cristo demonstra perante o universo, não que Deus precise saber quem é dele ou quem não é. O juízo também é para o universo todo testemunhar que Deus está lidando corretamente com o pecado. Então Cristo demonstra perante o universo que, olha, esse filho merece a salvação porque me aceitou. Eu paguei o preço que ele devia. Pastor, essa ilustração das roupas, das vestes, é muito rica. Sim. Na visão de Zacarias, do sumo sacerdote Josué, ele estava com roupas sujas. Sim. Deus tirou essas roupas sujas, mas ele não podia permanecer assim, porque nudez também é símbolo de pecado, não é? Então Deus providenciou roupas novas, roupas limpas. Isso é extraordinário, porque a roupa é substituída, e a roupa que nós vestimos é da textura do céu, da justiça de Deus, tá certo? Não tem nenhum fio de impureza. E por isso que nós não podemos nos apresentar diante de Deus com as nossas próprias realizações, nossos próprios méritos, nossa própria justiça. Agora, totalmente dependentes de Deus. Agora, como é que Paulo aos Romanos escreve: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, a pessoa aceitou Jesus, não tem mais nenhuma condenação mesmo, Leandro? Olha que interessante, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador e vive ao lado dele, ela não tem mais condenação, porque ela aceitou como Salvador. Ele pagou a dívida que ela tinha para com a lei de Deus. Só que tem um detalhe. 1 Coríntios 10, verso 13 afirma assim: quem está em pé, cuide para que não caia. O que isso significa? Que eu posso, no decorrer da minha vida, abandonar a Cristo. Bom, se eu antes estava ao lado de Cristo e não tinha nenhuma condenação para mim, porque Cristo pagou a minha dívida e agora eu me afasto dele, aí eu estou indo para a condenação mesmo. Então, essa condenação não existe na vida do crente se ele permanece ao lado de Jesus, né? Enquanto ele está com o Salvador. Enquanto ele está com o Salvador. Então, o segredo, eu estou até me lembrando agora de alguns personagens da Bíblia que estavam sempre ao lado de Jesus. Um exemplo clássico é de Maria, né? Maria, quando se afastava de Jesus, ela caía em pecado. Quando ela percebeu isso, a gente vai ver sempre ela ao lado de Jesus, inclusive na época pouco antes da sua morte, mesmo depois. Tanto é que Jesus apareceu primeiro a ela. Esse é o segredo mesmo, pastor? Esse é o segredo. Quando São Marcos diz que Jesus tirou 7 demônios de Maria, então era esse cai e levanta, né? Esse voltar à vida passada. E durante 7 vezes ela esteve sempre aos pés de Cristo. Na primeira vez que ela aparece aos pés de Cristo, foi na hora da vergonha, da condenação, prestes a ser apedrejada. Ali Jesus a perdoa, né? Depois ela aparece aos pés de Cristo lá na sua própria casa, quando Marta, a irmã, a repreende. Né? Ele disse, não, deixa a Maria, ela escolheu a boa parte. Depois ela se prostra aos pés de Cristo na ressurreição do irmão. Depois ela se prostra aos pés de Cristo lá na cruz, ela estava junto, os homens fugiram, mas ela estava lá. Depois no sepultamento e depois na ressurreição. Então era uma mulher que esteve sempre buscando a Cristo, né?
Tanto é que o Código da Vinci distorceu isso aí, né? Não vamos entrar nesse assunto agora. Mas é uma ficção, né? Sem dúvida. Inclusive fizemos um programa sobre isso, já foi para o ar, mostrando que é uma ficção. Aliás, as próprias pessoas que fizeram o filme reconhecem. Sem fundamentação nenhuma, exato, histórica e bíblica. Exatamente, é uma ficção, um romance, né? É verdade. Agora, uma coisa importante a gente destacar aqui também é que as boas novas do sacrifício de Cristo é que ele é pleno, essa veste é completa e não custa nada, né, Leandro? Exatamente, é gratuito. A salvação de Deus, ela é gratuita. Eu não posso comprar a salvação pelos meus esforços. Depois nós vamos entrar na questão de obras, qual é a relação com a salvação. Mas eu não posso, porque o pecado é algo muito mais do que atos externos. O pecado é uma condição interna que me leva para o mal. Então, se o problema está dentro de mim, a solução não está dentro de mim, está fora, vem de Deus. Então, eu tenho que ser salvo unicamente pela graça de Deus. Que maravilha. Bom, mas Tiago fala que a fé sem obras é morta. Como é que a gente consegue harmonizar essa questão de obras? Afinal de contas, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tenho que fazer boas obras, porque senão como é que vai ficar esse mundo? Eu só fazendo coisa errada, né? E aí Cristo resolve o problema lá, eu não preciso fazer nada de bom aqui. Afinal de contas, eu estou salvo e uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Eu sou salvo pela graça, não preciso mais da lei. É um negócio meio complicado, Leandro. Afinal de contas, o que as obras têm a ver com a salvação? Porque o apóstolo Tiago escreve dizendo o seguinte: fé sem obras é morta. Afinal de contas, somos salvos pela fé, pela graça ou pelas obras? Como é que é essa questão, Leandro? Essa questão muitas vezes é mal interpretada, é confundida desnecessariamente. Porque, logicamente, nós somos salvos pela graça de Deus. Agora, temos que pensar da seguinte forma: será que quando eu sou salvo pela graça, eu continuo sendo a mesma pessoa? Aí já muda de figura. Então, o problema é que a confusão é feita entre fé e obras, Jonathan, porque as pessoas leem só os versos 8 e 9 de Efésios 2. Se lessem o 10, solucionaria o problema. E o que diz o 10? Vamos ver aqui, ó. Enquanto que os versos 8 e 9 falam que somos salvos pela graça e não pelas obras, o verso 10 complementa. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Qual é a mensagem da Bíblia? Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo para praticar boas obras. É impossível um cristão transformado pela graça, um cristão onde o Espírito Santo habita, continuar sendo a mesma pessoa. Ele tem que evidenciar através das obras o tipo de fé que ele tem, se é uma fé de qualidade ou não. Então, as obras, elas não compram a salvação, não são o meio, mas biblicamente são o resultado. Resultado de ter sido transformado por Cristo. Pastor José Silvio, na sua experiência como pastor, o senhor tem visto a transformação de muitas pessoas que vieram para a igreja, às vezes um bêbado, às vezes um jogador, às vezes um briguento. E quando essa pessoa vem, como é que o senhor percebe que a pessoa mudou, aceitou a Jesus? Eu entendo que esse é o X da questão, né? É muito difícil as pessoas saberem se alguém está convertido, transformado ou não. Isso tem que se evidenciar na prática da vida, na obra, aquilo que a Bíblia chama de boas obras ou de fruto do Espírito. Sim, sim. Não é? Então a pessoa se transforma radicalmente e é uma coisa que, como o pastor falou, vem de dentro, pelo poder que passou a habitar nessa pessoa. Então aquele que mentia não mente mais, não é? Aquele que roubava não rouba mais. Há uma estabilidade familiar quando a pessoa realmente se converte. Então essas são as evidências. As pessoas querem ver as evidências e isso aparece nas obras. E é interessante que a gente vê algumas pessoas que olham para outras pessoas assim e falam assim: vem cá, você é crente? Como é que ele soube que a pessoa era crente? Viu, né? No estilo de vida, no linguajar, nas preferências, nos gostos da música, da alimentação, da maneira de se comportar, em tudo isso. E tudo isso são evidências externas que a Bíblia chama de obras.
Agora, o verdadeiro crente não está fazendo isso para se salvar, né? Exatamente, você entrou numa questão muito importante. O verdadeiro crente, ele não obedece a Deus para comprar a salvação. Aí eu vou obedecer a Deus porque assim eu me torno merecedor. Pelo contrário. As obras, elas têm que fazer parte da vida do cristão como algo automático. O que Cristo fala em Mateus 5, no Sermão do Monte? Vocês são a luz do mundo. Como é que eu vou deixar a minha luz brilhar se eu não pratico boas obras? Então, até alguns comentaristas estudiosos às vezes confundem também, dizem o seguinte: não, Paulo foi o pregador da graça e Tiago pregou a lei. Então, Paulo e Tiago entravam em conflito. Pelo contrário, é impossível isso. Você já imaginou o Espírito Santo colocando na mesma Bíblia pessoas com opiniões diferentes acerca de uma doutrina tão importante? O detalhe é que Tiago escreveu para um público que achava, e Paulo para outro. E para saber o resumo geral de Paulo sobre a lei, basta olhar 1 Timóteo 1,8. Paulo fala o seguinte: sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Então, se eu usar a lei para comprar a salvação, estou errado. Agora, se a lei vier como resultado da transformação que o Espírito Santo efetuou em mim, a lei é boa. Então, a lei é boa se eu me utilizo dela de forma legítima. Eu fico pensando, inclusive, o seguinte, tomando um exemplo de alguém que gosta de correr bastante com o seu automóvel e também gosta de beber um vinhozinho, uma cerveja ou até algo um pouco mais forte antes de dirigir. E ele fala, não sei porque tem essa lei, essa besteira de bafômetro e tem que andar devagar e tal. E ele fala assim, olha, essa lei aí é uma lei errada, a pessoa tem que ser livre. Até o dia que alguém correndo muito e bêbado atropela a mãe dele, ou a esposa, ou um filho. Aí ele vai passar a achar que a lei é boa. Exatamente. Na verdade, a lei protege a gente, não é isso? É verdade. Essa tua ilustração, Jonathan, explicou Romanos 6,14. Romanos 6,14 fala assim que nós não estamos debaixo da lei, sim da graça. O que quer dizer essa expressão debaixo da lei? Não estamos debaixo da condenação da lei porque estamos em harmonia com a lei. Então, a pessoa, por exemplo, que respeita a lei de trânsito e não vai beber antes de dirigir, ela não vai estar debaixo da lei, ou seja, ela não está sob a condenação da lei de trânsito. Por quê? Porque ela está obedecendo. Isso não significa que a lei de trânsito deixou de existir. A mesma coisa se dá em relação à lei de Deus. Lei de Deus. Agora, pastor José Silvio, uma das partes que estudamos aqui diz que nós somos julgados pelas obras, mas salvos pela fé. Como é que a gente explica isso? É interessante isso, né? Que as obras são as evidências de que a pessoa aceitou a graça de Deus. E se aceitou, tem que mudar, como o pastor falou. Não é possível a pessoa aceitar a Cristo, o amor de Deus, e continuar a justiça, sendo o mesmo, e continuar né, sendo a mesma pessoa. Isso não é possível. Isso vale muito também, Jonathan, como na vida de casados, a vida conjugal. Né? Não adianta nada eu dizer que amo a minha esposa, adoro meus filhos, mas não assumo as responsabilidades de provedor da casa. Eles ficam lá carentes materialmente, emocionalmente. Né? Tem que haver uma demonstração disso, que é a demonstração externa do que vai no meu interior, no meu íntimo. Então, eu vivo pela fé, sou salvo pela graça de Cristo através da fé, mas isso tem que ser demonstrado em obras. Então, o julgamento é pelas obras. Agora, a coisa tem que ser colocada na ordem certa. Primeiro a graça pela fé, depois as obras. Então, aquele texto de Paulo faz bastante sentido. Se alguém está em Cristo, essa é a primeira parte, tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo. Nova criatura é, ou seja, as obras virão e serão boas, é isso mesmo? Exatamente, né? É o resultado. E o pastor levantou aqui a questão do Tiago e do apóstolo Paulo. Não há contradição nenhuma entre as obras de um e de outro, as obras literárias. Sim, né? sim. É como diz um grande comentarista, um está de costa para o outro, de costas, Paulo e Tiago estão de costas, os dois combatendo dois inimigos, que são os seus públicos-alvos. Sim, né? sim. Tiago está tratando de uma igreja morna, fria, teórica. Não é? Que não havia prática de boas obras. Isso. Agora, Leandro, mais uma coisinha só que eu queria citar é a questão dos frutos, porque a Bíblia também diz, por seus frutos o conhecereis. Exatamente. Então, o julgamento é pelos frutos, justamente demonstrando que quem está com Satanás, os frutos são maus. E quem está com Cristo, os frutos são bons, não é isso? Exatamente, Jonathan. Olha que coisa interessante. Se a fé não fosse acompanhada de boas obras, então até o diabo pode ser salvo.
Porque quem mais crê em Deus do que o diabo, que morou com Deus? Ninguém, não é? Só que o diabo não vai poder ser salvo, porque a vida dele não condiz com aquilo que ele sabe de Deus. Então, realmente, no juízo, as obras são importantes, porque elas evidenciam a verdadeira fé. Por que Cristo falou em João 14,15 assim? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Por quê? O juízo é pelas obras, porque as minhas obras demonstram se eu realmente amo a Deus. Então as obras são importantes, não como meio, mas como resultado. E quando eu tenho as boas obras, quando eu tenho bons frutos, eu demonstro o quê? Que a graça de Deus atuou em mim realmente, que eu tenho o fruto do Espírito lá de Gálatas capítulo 5, Sim. E que eu realmente amo a Cristo, porque eu gosto de obedecer e fazer a vontade daquele a quem eu amo. E isso é uma coisa espontânea, não é? Quando a pessoa se converte, nada para ele é um fardo. A pessoa faz, pratica de maneira espontânea, de maneira livre, de maneira prazerosa. Com certeza. Não é? É algo natural, né? É aquilo que a Bíblia menciona de escrever a lei no coração. Fica automático. Isso, Leandro, o tempo terminou, né? Estamos aí no finalzinho do programa, mas eu gostaria que você dissesse ainda alguma coisa a respeito da lição, suas últimas palavras e uma mensagem ao amigo da Novo Tempo. A doutrina do juízo ajuda você a entender o caráter de Deus, então não tenha medo do juízo. Se você tem como seu representante no céu o advogado que nunca perdeu uma causa, que é Jesus Cristo, você pode ir para o juízo sem medo, porque Ele é o seu defensor, Cristo é a sua garantia da vitória final. Pastor José Silvio, o que mais a gente podia destacar na lição e as suas últimas palavras, mensagem aqui para os amigos da Novo Tempo? Ao telespectador da Novo Tempo, deixo a minha palavra de apelo, de um repto para você, se entregar à pessoa de Jesus Cristo, esse advogado que nunca perdeu uma causa. E sendo ele o nosso advogado, não temos por que temer o juízo. Aliás, o Evangelho significa boas novas e o juízo faz parte do Evangelho, faz parte das mensagens angélicas que devem ser proclamadas ao final desse tempo da história. O juízo, portanto, é a favor dos santos. O juízo foi entregue a Jesus Cristo para que ele nos representasse e nos absolvesse. Estamos todos absolvidos quando estivermos apegados ao nosso querido advogado. Que Deus nos abençoe.